A paz do Senhor, povo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD de 2024, da classe dos adultos, que tem o tema A carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. A lição de hoje é a lição 11, a realidade bíblica do inferno. O textuário nos diz assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. A verdade prática vai nos dizer assim: o inferno é um lugar real, de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 25, do versículo 41 ao 46. Objetivos da lição: mostrar o pensamento humano a respeito do inferno, saber como a palavra inferno aparece na Bíblia e compreender a doutrina bíblica do inferno. A introdução na revista nos diz assim: o inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno que o céu nas páginas do Evangelhos. Ele também ensinou mais sobre o inferno do que o apóstolo Paulo. Por isso, nesta lição, estudaremos a doutrina bíblica do inferno, situando a resistência atual de muitos em relação à doutrina. Veremos as principais palavras que traduzem inferno e mostraremos que negar essa doutrina bíblica significa negar todo o cristianismo bíblico. A palavra-chave é inferno. Irmãos, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa no grupo do WhatsApp da sua igreja. É que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1: o pensamento humano a respeito do inferno. Subtópico 1: filósofos e teólogos de mente cauterizadas. Os que vivem na incredulidade, dominados pelos poderes das trevas neste mundo, negam prontamente a realidade do inferno. Filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia e, por isso, agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno. Dizem que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia. Outros chegam até a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório. Porém, durante esse período serão purificadas e receberão uma segunda chance para entrar no céu. Os filósofos humanistas frequentemente questionam a ideia de um inferno eterno e de sofrimento consciente como punição por pecados. Alguns argumentam que essa visão é incompatível com os valores humanistas que enfatizam a compaixão, a justiça e a dignidade humana. A noção de um Deus amoroso e justo condenando pessoas à eternidade de tormento parece contraditório com os princípios humanistas. Eles sugerem que todos eventualmente alcançarão a salvação, eliminando a ideia de um inferno permanente. Alguns teólogos pós-modernos questionam a doutrina do inferno, mas negá-la é negar o ensino de Jesus. A doutrina bíblica sobre o inferno é clara e abrangente tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O inferno é descrito como um lugar de tormento e punição eterna para os ímpios. Jesus, em seus ensinamentos, mencionou explicitamente a realidade do inferno, alertando sobre suas consequências. O apóstolo também reforçam as doutrinas, especialmente João no livro de Apocalipse. Subtópico 2: o ensino universalismo. Outro argumento muito frequente atualmente é o falso ensino de que, no final das contas, todas as pessoas irão para o céu.
Por exemplo, não haverá diferença do destino de um assassino frio e cruel para um crente que buscou ter uma vida santa fugindo do pecado. A ideia central do universalismo é a de que todos somos filhos de Deus e, como ele é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Então, o universalismo é uma doutrina que ensina que todas as pessoas serão salvas. Outros nomes para essa doutrina são restauração universal, reconciliação universal, restituição universal e salvação universal. O princípio, argumento a favor do universalismo é que Deus é bom e amoroso, não condenaria as pessoas ao tormento eterno no inferno. Alguns universalistas acreditam que, após um certo período de purificação, Deus libertará os habitantes do inferno e os reconciliará consigo mesmo. Outros dizem que, após a morte, as pessoas terão outra oportunidade de escolher Deus. Para alguns que aderem ao universalismo, a doutrina também implica que há muitas maneiras de entrar no céu. O próprio Jesus ensinou que o único caminho para o céu é através da confiança em Jesus e que aqueles que rejeitam morrerão em seus pecados e passarão a eternidade separados de Deus. Este é um ensinamento duro e que vai diretamente contra a cultura universalista de hoje. Subtópico 3, o alerta apostólico. Esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico. O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira, negar integralmente o ensino bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontra claramente exposto no Novo Testamento. Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores. Eles teriam aparência de piedade, mas negariam sua eficácia. Resistiriam à verdade, apostatariam da fé e dariam ouvido à doutrina de demônios, tendo suas consciências cauterizadas. Atualmente, estamos testemunhando de maneira vívida todos os alertas apostólicos quanto aos falsos ensinos e ensinadores dos últimos dias. O apóstolo Paulo dá a Timóteo instruções diretas sobre como os membros da igreja devem agir e dá um formato adequado e as razões para a oração, tanto corporativa quanto privadamente. O argumento de Paulo para Timóteo e a igreja em Éfeso é uma explicação clara da diferença entre o evangelho de Deus ser da graça e as falsas ideias ou ensinamentos que se opõem a ele. Paulo conta como uma pessoa é justificada pela fé. Isso se opõe aos falsos ensinamentos de que a lei pode redimir uma pessoa e colocá-la em um relacionamento correto com Deus. Os falsos mestres entram em choque com a verdadeira doutrina de que somente a graça, na fé, somente em Cristo salva. Paulo diz a Timóteo que é urgente efetuar eliminar com essa falsidade. Explica que elas são baseadas no raciocínio humano e não baseadas na verdadeira fé em Deus. Paulo dá mais explicações sobre como membros da igreja devem se comportar no caso de ele demorar a vir. Paulo argumenta do ponto de vista de que os falsos mestres estão trazendo argumentos e raciocínios humanos e que esses falsos ensinamentos estão desviando alguns, assim como estão fazendo hoje. A sinopse do tópico 1 diz assim: na atualidade, muitos pensam que a existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Tópico 2. Como a palavra inferno aparece na Bíblia? Subtópico 1. No Antigo Testamento. A primeira palavra a ser destacada no Antigo Testamento é Sheol, mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno, cova. Ela traz a ideia do Antigo Testamento para a morada dos mortos, lugar de não ter retorno. Essa palavra aparece 65 vezes no Antigo Testamento. Sepultura, lugar para onde os mortos iam. Os fiéis seriam resgatados deste lugar. Os ímpios não seriam resgatados de lá. No Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas iam, não para o destino da alma após a morte. Não há, portanto, um texto claro no Antigo Testamento a respeito da divisão do Sheol entre um lugar
de castigo e outro de bênção. Assim, o Antigo Testamento aponta para o Novo. Nesse testamento, a doutrina do destino eterno das pessoas após a morte é bem clara. Contudo, de modo geral, a palavra hebraica Sheol também é descrita como lugar de castigo. Ao estudar o tema do inferno na Bíblia, naturalmente se vai direto para o Novo Testamento. No entanto, para que o estudo sobre o inferno seja completo, também precisamos examinar o inferno no Antigo Testamento. A razão, no entanto, pela qual a maioria de nossos estudos sobre o destino dos ímpios gravitam em torno do Novo Testamento é muito simples. O Antigo Testamento nos dá muito pouco sobre o inferno ou o céu também. Na verdade, o lugar dos mortos é muitas vezes referido apenas como sepultura. Além de usar a sepultura, o Antigo Testamento usa outras palavras para descrever o lugar para onde os mortos vão. Por exemplo, o poço, a armadilha, o submundo, o Sheol, a morte, né? O lugar da morte, e Abadidom. Muitas vezes essas palavras se referem apenas à própria morte e o túmulo onde as pessoas são enterradas. Por exemplo, o poço, que é um buraco artificial no chão para reservar, armazenar água, às vezes é referente à sepultura, o reino dos mortos. A armadilha, que também denota como se fosse uma espécie de poço que de caça para que a presa vai cair, pode ser usada em referência aos mortos, como descer ao poço. Né? A palavra hebraica para submundo geralmente significa terra, mas às vezes tem o significado do lugar dos mortos. Essas palavras podem se referir apenas à sepultura, onde alguém está enterrado, ou pode se referir à vida após a morte. O Antigo Testamento oferece apenas informações limitadas sobre o status da morte, dos mortos. Muitas vezes sua morada é descrita em linguagem fenomenológica, derivada de antigas práticas funerárias. É preciso decidir em cada caso se o Sheol é o poço, se refere à sepultura ou à morada dos mortos. Outro problema é que o Antigo Testamento também não dá nenhuma distinção clara entre os justos e os ímpios após a morte. Como mencionado anteriormente, o conceito de Sheol no Antigo Testamento não é inteiramente sinônimo da ideia moderna de inferno. No entanto, algumas passagens do Antigo Testamento fornecem vislumbre da natureza desse reino dos mortos, particularmente para os ímpios. Por exemplo, no livro de Jó, o Sheol é descrito como um lugar de trevas, onde os ímpios cessam de perturbar e aí os cansados descansam. O salmista também fala do Sheol como um lugar de trevas e separação de Deus, escrevendo: porque na morte não há lembrança de vocês. No Sheol, quem te louvará? Salmos 6, versículo 5. Em Isaías, o profeta descreve o Sheol como um lugar de humilhação, degradação para os ímpios, onde eles serão pisoteados. No entanto, é importante notar que o conceito de Sheol do Antigo Testamento não fornece uma imagem completa do inferno como entendemos hoje, somente no Novo Testamento, com seus ensinamentos sobre o julgamento final e as penas eternas, podemos obter uma compreensão mais completa da verdadeira natureza do inferno. Para simplificar, o Antigo Testamento nos dá muito pouca informação sobre a vida após a morte. Assim, no Antigo Testamento, o inferno geralmente se refere simplesmente à morada dos mortos, não ao castigo eterno. Subtópico 2. No Novo Testamento. 3 palavras gregas que aparecem no Novo Testamento foram traduzidas para a palavra inferno. Hades, que traduz da palavra hebraica Sheol, Tártaro e Guiena. A palavra Hades significa lugar de castigo. Também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida. A palavra Tártaro traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura, a habitação dos ímpios mortos em que eles sofrem punição pelas suas obras más. Os anjos caídos estão presos neste lugar. A palavra Guiena, que aparece 12 vezes no Novo Testamento, significa castigo eterno. É uma palavra que deriva de termos hebraicos entrelados ao vale de Rinom.
um lado sul e leste de Jerusalém. Neste lugar, os adoradores de Moloque sacrificavam bebês pelo fogo. Não por acaso o profeta Jeremias se referia ao vale de Rinom como de julgamento. No tempo do Novo Testamento, era um lugar em que se queimava o lixo da cidade. Essa palavra recebeu todo o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno e julgamento final, que faz jus ao termo inferno. No Novo Testamento, fornece descrições mais explícitas do inferno como um lugar de punição para os ímpios. Jesus frequentemente falava sobre o inferno em seus ensinamentos, usando imagens vívidas e linguagem fortes para alertar seus ouvintes sobre os perigos do pecado e da incredulidade. Em Mateus 5:22, quando Jesus ensina sobre a ira, a primeira referência ao inferno é feita. Ele descreveu o inferno como um lugar de fogo inextinguível, escuridão extrema e choro e ranger de dentes. Em Lucas 16, Jesus conta a história de um homem rico que acaba no Hades e experimenta tormento e agonia. No Novo Testamento, as palavras gregas Hades, Guiena e Tártaro descrevem o inferno. O Hades, como o Sheol, é o reino dos mortos, mas muitas vezes é descrito como lugar de punição para os ímpios. Por outro lado, o Guiena é um lugar mais específico que se refere ao destino final dos injustos pelo julgamento. A palavra Guiena é derivada do nome hebraico de um vale fora de Jerusalém, o Vale de Rinom, onde sacrifícios de crianças já foram feitos durante o tempo de Acais e Manassés. E mais tarde se tornou um depósito de lixo, onde os incêndios queimavam constantemente. Mateus 10:28 e Lucas 12:5, por exemplo, e Marcos 9:43 diz: e se a tua mão te ofender, corta. É melhor para ti entrar na vida eterna mutilado do que ter duas mãos para ti para o inferno, para o fogo que nunca se apagará. Finalmente, Tártaro é usado somente uma vez esse termo no Novo Testamento, 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, e refere-se a um lugar onde os anjos caídos são mantidos até o julgamento final. Pedro escreve que Deus não poupou esses anjos quando pecaram, mas os lançou em poço sombrio do Tártaro, das trevas, para serem reservados para o julgamento. Assim, Tártaro representa as partes mais baixas do submundo, onde certos anjos caídos aguardam sua sentença por extrema maldade. Assim, enquanto o Novo Testamento se refere ao Hades e ao Sheol como simplesmente morada dos mortos, Guiena e Tártaro refere-se especificamente ao lugar de punição eterna ardente para os ímpios após a morte e o julgamento final. O inferno é chamado de a escuridão mais negra, o castigo do fogo eterno, o lugar onde há choro e ranger de dente, castigo eterno, o lugar do eterno tormento. O apóstolo Paulo também fala do inferno como um lugar de castigo, escrevendo em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, que aquele que não conhecem a Deus e desobedecem ao evangelho sofrerão destruição eterna longe da presença do Senhor e da glória e do seu poder. O livro de Apocalipse, por sua vez, fornece uma imagem vívida e aterrorizante do lago de fogo, onde os ímpios serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Essas descrições do inferno no Novo Testamento ressaltam a gravidade do pecado e as consequências de rejeitar a oferta de salvação de Deus por meio de Jesus Cristo. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: a palavra inferno aparece na Bíblia tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Tópico 3. A doutrina bíblica do inferno. Subtópico 1. O conceito bíblico de inferno. À luz de Mateus 25:41, o inferno é um lugar real. O Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano criado à sua imagem e semelhança, mas sim para o diabo e seus anjos que se rebelaram contra ele. Entretanto, quando o ser humano despreza Deus e sua palavra, colocando-se sob o governo de Deus deste século, o diabo será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar que Satanás e seus demônios foram. Descrições
do inferno como um lugar de choro, ranger de dentes e separação eterna de Deus servem como lembretes de advertência das consequências do pecado e da importância de buscar a reconciliação com Deus antes do julgamento final. A realidade solene do inferno ressalta a gravidade das decisões morais e a necessidade de arrependimento e fé em Cristo. A Bíblia também nos diz que Deus não quer que ninguém vá para o inferno, nem mesmo seus inimigos mais endurecidos. Em vez disso, ele deseja que todos se arrependam, o aceitem em suas vidas para experimentar a verdadeira alegria e paz nessa vida e para a eternidade. A justiça de Deus exige punição pelos pecados, mas sua misericórdia nos oferece liberdade dele se o escolhermos. É por isso que, ao discutir o inferno, é importante lembrar que ele não é algo que Deus deseja a ninguém, mas sim algo que ele permite quando a misericórdia é rejeitada. Portanto, tudo o que precisamos fazer é voltar nossos corações para ele e pedir-lhe em nossas vidas. Fazer isso garantirá nossa segurança de uma eternidade longe dele, das profundezas das trevas. É por isso que, ao discutir o inferno, é importante lembrar que ele não é algo que Deus deseja ou deseja a ninguém, mas sim algo que ele permite quando a misericórdia é rejeitada. Portanto, tudo o que precisamos fazer é voltar nossos corações para ele e pedir-lhe em nossas vidas. Fazendo isso, garantirá nossa segurança de uma eternidade longe dele, nas profundezas das trevas. Subtópico 2. O que ensina a doutrina? A realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico, descrito como um lugar de tristeza, vergonha, dor e extrema agonia. Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, corpo e alma. Assim, de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento, todas as pessoas que desprezam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas passarão a eternidade totalmente separadas de Deus, na presença do diabo e seus demônios. Como é o inferno de acordo com os ensinamentos bíblicos? A descrição inclui escuridão, ranger de dentes, fogo e separação eterna de Deus, enfatizando a importância de aceitar Jesus para evitar tal destino. Essa pergunta tem intrigado e às vezes aterrorizado indivíduos ao longo da história. A Bíblia oferece descrições vívidas do inferno, retratando como lugar de castigo eterno e separação de Deus. Compreender os conceitos bíblicos do inferno é crucial para os crentes que procuram compreender sua natureza e significado na teologia cristã. Subtópico 3. O castigo será eterno. Diversas passagens do Novo Testamento denotam a realidade do inferno como lugar de castigo eterno. Fogo inextinguível, fornalha acesa, trevas, fogo eterno, lago de fogo. Então, o castigo eterno se configura como uma penalidade aos que rebelaram contra Deus e sua palavra. Por isso, esse castigo tem relação direta com o pecado. Todos os pecadores que não se arrependeram de seus pecados serão lançados no lago de fogo, o inferno, logo após o julgamento do grande trono branco. Contudo, precisamos observar algo importante. A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião com o Altíssimo. O ensino bíblico é claro e simples. Os que rejeitam a Cristo receberão o castigo eterno. Os que escolheram a Cristo receberão a vida eterna. Portanto, a escolha de ir para o céu ou para o inferno se passará a eternidade com Cristo ou sem ele é pessoal. Olha só, o inferno é um poderoso lembrete para cada um de nós de que nossas escolhas importam. Todos devemos lembrar que Jesus morreu na cruz para que pudéssemos ser salvos do pecado e da morte eterna. Seu sacrifício foi um incrível ato de amor, mas também significa que o que rejeitamos e a sua oferta
de salvação, consequências terríveis nos esperam pela eternidade. Isso deve nos motivar a aceitar Jesus e levar vidas de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia também nos ensina que o inferno é o destino final para Satanás e seus anjos caídos que foram expulsos do céu, para sofrer aqui para sempre, porque escolheram viver em rebelião contra os caminhos de Deus. Isso nos lembra que, embora a tentação possa ser forte, devemos permanecer focados em fazer o que agrada a Deus, em vez de seguir desejos mundanos ou influências que nos afastam dele. O inferno também destaca a importância da misericórdia e da graça de Deus. A realidade do inferno ressalta a urgência de aceitar o dom da salvação de Deus por meio de Jesus Cristo, que tomou sobre si o castigo por nossos pecados e nos ofereceu perdão e vida eterna. O contraste entre os horrores do inferno e a alegria do céu enfatiza a magnitude do amor de Deus pela humanidade e os esforços que ele percorreu para nos salvar de nossa autodestruição. A sinopse do tópico 3 diz assim: a doutrina bíblica do inferno prova a sua realidade. Na conclusão da revista, nos diz assim: à luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real. Por isso, essa realidade deve valorizar mais a tão grande salvação que Deus providenciou para as nossas vidas, e por isso devemos estar firmes em Jesus durante a nossa jornada de fé, pois sem Cristo o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Então, para concluir aqui, o inferno serve como um aviso aos crentes sobre os perigos do pecado e da complacência. A Bíblia ensina que nossa salvação está segura em Cristo. Ainda assim, também nos encoraja a viver em santidade, obediência, reconhecendo que nossas ações têm consequências e que somos chamados a ser embaixadores de Cristo em um mundo decaído. Nunca devemos esquecer que o inferno existe. Ele simboliza a consequência final de rejeitar Jesus e escolher o pecado. Portanto, vamos nos comprometer novamente a cada dia a viver em retidão diante de nosso Senhor e Salvador, para que possamos passar a eternidade com Ele no céu. Deus abençoe você, a sua casa e sua família. Querendo o Senhor, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.